E aqui mais uma vez existem pessoas que amam e outras pessoas que odeiam a laje impermeabilizada, tá bom? Então quais são as principais soluções que eu tenho de laje impermeabilizada? Número 1, manta asfáltica, ou seja, placas de borracha aplicadas com maçarico. Basicamente é isso aqui, ó. O cara vai, no caso, desenrolando, né? Chega em rolos, ele vai desenrolando e passando maçarico e fazendo uma solda, vamos dizer assim, nessa manta, certo? Nas placas da manta. Ela é mais comum e tradicional, então aqui eu tenho ó, uma laje, o pessoal aplicando essa manta asfáltica, e aqui do lado eu tenho uma outra imagem onde toda a manta asfáltica já foi aplicada, então tá vendo? Tudo aqui está impermeabilizado, isso aqui pode encher de água agora, que tá tudo certo. Só que qual que é o problema? O problema é que quando eu trabalho com essa manta tradicional, que é a manta asfáltica, eu preciso do quê? Ela tem uma boa resistência, mas ela exige uma proteção mecânica. Ou seja, eu tenho que fazer por cima dessa manta asfáltica aqui. Eu não vou deixar ela assim, ó. Não posso deixar ela assim. Eu preciso fazer por cima dela ainda um contrapiso. Sabe aquele contrapiso de regularização? Esses dias eu fiz um Reels que eu mostrei como que era o passo a passo para fazer um contrapiso de regularização, tá? Um farofão que a gente fala por aqui. Tem que fazer um farofão em cima desse cara aqui para proteger ele. Então tem mais esse custo. Você vai ter, primeiro ponto que é importante dizer, nessa laje aqui eu vou ter as minhas quedas, meus tubos de queda, que vão levar essa água que vai ficar aqui quando chover, lá para baixo. Então eu preciso fazer na minha regularização as quedas para os tubos, certo? Aqui não está mostrando nenhum tubo nessas imagens, mas normalmente a gente vai ter os tubos aqui para fazer essas quedas, certo? Para levar essa água até lá embaixo. E aí eu tenho um contrapiso fazendo essas quedas e depois eu passo a manta asfáltica e eu tenho um outro contrapiso para proteger a manta asfáltica. Então é contrapiso, manta asfáltica, contrapiso, certo? Qual que é uma vantagem que eu tenho, tá? Quando eu trabalho assim? Uma vantagem que eu tenho, e é isso aqui vai servir para todos os tipos de laje impermeabilizada, é que eu consigo trabalhar melhor com os pontos onde eu vou fazer as descidas de água pluvial. Diferente, vou até voltar aqui, ó. Diferente de quando eu tenho um telhado. Cadê? Tá no metalão. Um telhado embutido, que eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas normalmente as descidas em telhados embutidos, elas ficam aonde? Elas ficam nas extremidades, no perímetro. Então aqui, ó, eu não sei se vai dar pra ver, mas eu vou circular. Aqui nessa parte aqui, ó, bem aqui. Bem nesse lugar aqui, ó, eu tenho o que ali? Eu tenho um tubo de queda, certo? Eu tenho um tubo que esse telhado meu, ele tá caindo para esse lado do tubo, e aí aqui eu vou ter uma calha coxo que vai captar essa água, e essa água ela vai ser direcionada para esse tubo que vai descer. Então ela sempre fica nas paredes de perímetro. E isso muitas vezes vai dar um problema em relação principalmente à sua estrutura, porque você vai ter um tubo passando por dentro de uma viga normalmente. Acontece muito dessa incompatibilização, certo? Entre hidráulica e estrutura. Então, com isso, fica ruim, porque muitas vezes você vai ter que, se não tiver isso muito bem, e normalmente não está, tá? Se não tiver isso muito bem alinhado entre o projeto estrutural e o projeto hidráulico, você pode ter um problema, porque você vai ter que falar com o seu projetista e falar assim, olha, eu tenho um tubo de água que eu vou ter que descer por dentro da viga. O que eu faço? Ah, você vai ter que fazer um reforço. Ah, você vai ter que fazer não sei o quê. Ah, muda o tubo de lugar. Aí não tem como mudar o tubo de lugar. Aí começa a virar uma bagunça, certo? Então por conta disso, né? Por conta disso, essa é uma parte ruim quando a gente trabalha com telhado embutido, porque a gente fica engessado em descer essas tubulações nas paredes de perímetro, né, as paredes externas, vamos dizer assim, da casa, diferente de quando... Opa, saiu meu mapa mental aqui. Diferente de quando eu trabalho com uma laje impermeabilizada, porque com a laje impermeabilizada, como eu disse, eu posso fazer simplesmente a queda onde eu quiser. Ah, eu vou descer um tubo em um local onde eu consiga trazer esse tubo e deixar ele atrás de um armário dentro da minha casa. O pessoal faz muito isso, esconde tubo atrás de marcenaria. Ah, eu vou fazer um shaft. Um shaft nada mais é do que uma parede falsa para descer tubulação. Você consegue colocar essa descida onde você quiser quando você trabalha com laje impermeabilizada. Então essa é uma outra, né, no caso, vantagem que nós temos nesse sistema, tá? Então, ideal para grandes áreas e planas, tá? Então, quando eu tenho uma área muito grande,
às vezes vale mais a pena a gente, em vez de telhado, porque aí o telhado começa a ficar não tão competitivo assim, a gente trabalhar com laje impermeabilizada é uma boa opção. Então essa foi a nossa primeira opção de laje impermeabilizada com manta asfáltica. Depois, o que nós temos? Eu tenho a manta aluminizada, tá? Ela parece muito com a manta asfáltica, mas diferente da manta asfáltica, ela vem com uma proteção, como se fosse uma proteção na parte de cima. Por isso que ela chama aluminizada. Tá vendo? Essa aqui é uma foto que eu tirei do meu vizinho lá da obra de Piracicaba. Olha só. Aí nós temos aqui, ó, essa manta aluminizada que ela fica desse jeito aqui. Nesse caso aqui eu não preciso de um contrapiso na parte de cima, tá? A manta aluminizada, diferente da manta asfáltica, não exige uma proteção mecânica, certo? Então você vai deixar ela desse jeito aqui. Lembra da questão que a gente falou mais no começo da aula sobre a altura das platibandas? Que quando eu trabalho com telhado eu preciso ter pelo menos 80 centímetros? Nesse caso aqui, olha o tamanho da platibanda. Tem 30 centímetros aqui, 20 centímetros, tá? Então a gente consegue diminuir também essa altura de platibanda e isso vai interferir, a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso, isso vai interferir diretamente, por exemplo, na estética da fachada, tá bom? A impermeabilização da laje precisa ser feita de tempos em tempos? Não. Normalmente a gente tem um tempo de vida útil dessa impermeabilização da laje, mas é um tempo muito grande, tipo 10, 15 anos, tá? 10, 15 anos. E aí que a gente entra com uma possível manutenção. Mas a manutenção periódica de laje impermeabilizada é muito menor, tá? Muito menor mesmo. A sua pergunta é se ela precisa ser refeita. Sim, mas com um prazo muito grande, tá? Tipo, como eu disse, normalmente as empresas de impermeabilização, eu sempre indico, tá? Anotem essa, tá? Anotem essa. É muito importante que se você optar por impermeabilizar a sua laje, contrate uma empresa para que essa empresa te dê garantia do seu trabalho. Porque se der problema, eu vou falar isso já já. Laje impermeabilizada, quando dá problema, a manutenção é caríssima, tá? Então, por conta disso, contrate uma empresa para que ela possa te dar garantia desse serviço, ok? Aí nós temos aqui essa impermeabilização de laje aluminizada, ela reflete parte da radiação solar e melhora o conforto térmico. Não diferente da outra, que ela é preta e que depois a gente vai ter um contrapiso por cima ainda, essa ela reflete, tá vendo como ela é reflexiva, né? Então com isso, os raios solares vão bater, vão refletir, então a gente vai ter uma incidência menor de calor ali para dentro da casa também. Muito usada em beirais e lajes técnicas. A gente fez exatamente isso em uma das nossas obras aqui, o meu pai amado, agora sim. A gente fez exatamente isso, onde nessa área técnica que eu tenho aqui, ó, olha aqui, nesse lugar aqui, olha o ralo que eu falei que tem que ter. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom, se vai sumir a imagem. Não vai sumir a imagem. Só foi eu falar, sumiu a imagem. Cadê? Volta a imagem, volta pra mim. Vamos. Agora sumiu tudo. Ah, que beleza. Tem que atualizar a minha página. Ao vivo é assim, né, senhoras e senhores? Então, como eu estava falando, a gente tem, né, a gente usa bastante essa manta aluminizada para áreas técnicas. Então, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, não vou dar zoom para não sumir de novo, a gente tem um ralinho aqui no canto e esse local aqui vão ficar as máquinas de ar-condicionado e o trocador de calor, certo? As máquinas não vão ficar nas paredes. Muitas pessoas colocam as máquinas de ar-condicionado normalmente nas paredes da caixa d'água. Nesse caso aqui, não. A gente criou uma área técnica para colocar as máquinas de ar-condicionado aqui e também o trocador de calor. Jonathan, o que é trocador de calor? É um sistema de aquecimento de água de piscina, tá bom? É o melhor sistema que tem hoje no mercado de aquecimento de água de piscina, onde você consegue fazer um controle total da temperatura da água da sua piscina, diferente dos comuns aí, aqueles que só fazem um aquecimento solar e você depende 100% do sol, né? 100% do sol aí para que de fato você consiga deixar sua piscina numa temperatura agradável. O trocador de calor, ele é como se fosse um ar-condicionado invertido. Então ele vai esquentar a água e você consegue deixar na temperatura que você quiser. Ah, tá no inverno, tá 5 graus, né? Eu quero deixar a piscina com 33 graus, sei lá, qual que é a temperatura boa? Agora é uma boa pergunta, não sei. Qual é uma temperatura confortável para estar dentro da piscina? Você pode colocar no seu controle ali e o trocador de calor vai chegar até nessa temperatura para você.
ok? Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. Toda segunda-feira eu faço uma aula ao vivo, gratuita, aqui no YouTube, falando sobre construção, orçamento, gestão de obras e decisões que podem fazer muita diferença no dia a dia da sua obra. E se você quiser participar da próxima aula, é só clicar no link aqui na descrição e fazer seu cadastro. Eu te vejo no nosso próximo Papo de Obra.